Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da nossa série Lendo e Comentando Confissões. Sim, esse clássico de Agostinho de Hipona, o grande teólogo e filósofo do século V. O seu clássico, né? Confissões, essa obra fantástica. Nós estamos aí, hoje é 41º vídeo, ou 41ª parte dessa série. Para você que não conhece, eu sou o pastor Anderson Poço, estamos aqui na internet da vida, compartilhando conhecimento. O nosso propósito é ler e comentar esta obra de Confissões. Para você que está chegando aí no canal, seja muito bem-vindo. Sugiro que você dê uma olhadinha na nossa playlist. Nós temos vídeos, 86 videoaulas, Teologia para Iniciantes, totalmente gratuito para você assistir. Temos outra série de Teologia Paulina, outra série de vídeos totalmente gratuita, Teologia Pentecostal, 17 vídeos de prolegômenos, que trata, né, das palavras introdutórias da teologia sistemática, tá entendendo? E muitas outras coisas. Dê uma olhadinha lá na nossa playlist, dê o seu like, faça os seus comentários. Você ajuda aí a engajar o canal, o YouTube entende ser importante este conteúdo e começa a compartilhar mais. Então dê o seu like aí, você não é inscrito no canal, se inscreva aí, isso. Se inscreva, venha fazer parte da família Point, né? E embaixo nos comentários você vai ver o link do Apoia-se, você pode se tornar nosso apoiador, né, fixo, mensal. Pastor, não quero ter esse compromisso de apoiar o canal do senhor, não. Temos aqui o Pix aí, você pode abençoar este ministério, este canal, qualquer valor que Deus colocar no seu coração, tá certo? E importante dizer também, né, sobre essa obra aqui de Agostinho, essa importante obra de Agostinho, é que ela se divide em 10 livros, né? Seriam termos assim, 10 capítulos, digamos assim. E nós já estamos no livro 4. É como se nós estivéssemos no 4º capítulo de 10. E já estamos na 41ª parte, 41º vídeo, né, desta série. Então, pelos meus cálculos aí, vamos nos aproximar aí, permitindo Deus, até concluirmos toda a leitura, porque a gente sempre lê 2 versículos a cada vídeo. Lê e comenta 2 versículos a cada vídeo dessa obra. Então, eu acredito que a gente vai ter aí, permitindo Deus aí até se aproximar ou passar de 100 vídeos, né, dessa série. E que você possa estar nos apoiando aí, orando pelo nosso ministério, para a gente continuar compartilhando esse conhecimento, tá certo? Então vamos lá. Para você que acompanha juntamente conosco, eu estou no livro 4, ou capítulo 4. Nós vamos ler e comentar o versículo 15 e 16, né? Para você que está acompanhando desde os outros vídeos que nós postamos, ele tem meditado muito, ele já está quase no período da sua conversão, ali com seus quase 30 anos, né? Só situando você. E ele, nos versículos anteriores, ele falou que sofreu muito a perda, a morte de um amigo, né, antes da sua conversão, e ele continuou fazendo suas reflexões acerca da alma, acerca, né, da futilidade da vida sem Deus. Ele começa aqui citando o Salmo 80, verso 19, nesse versículo 15, que diz assim: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o seu rosto, para que sejamos salvos. Aí ele comenta, ele começa a dizer: pois para onde quer que se volte a alma humana, a não ser que se volte para ti, ela se fixa em tristezas. Sim, mesmo quando contempla coisas belas. Isso é verdade. Então ele está trazendo aqui uma descrição de uma vida sem o conhecimento de Deus. Para onde a alma humana se volta, ainda que contemple coisas belas, ela vai contemplar, sim, muitas tristezas. Uma coisa é você contemplar a tristeza, não significa que o crente, servo de Deus, não contemple tristeza. Sim, contempla. Mas uma coisa é você contemplar a tristeza, tendo o Senhor Deus como sua herança, né, sua esperança. E outra coisa é você não ter o conhecimento de Deus e contemplar a tristeza. O que você faz? Você está perdido. Você é como um barco à deriva, no meio do oceano, no meio do furacão, né? Então ele vai dizer isso. Ainda que se contemple coisas belas, mas você está perdido, né? Você vive numa futilidade. Sua vida contempla inúmeras tristezas, porque Deus não é a sua alegria. Só você vê, por exemplo, quantos poetas, né? Quantos artistas, pessoas inteligentes, pessoas ricas, poderosas, por conta da sua intelectualidade, por conta dos seus talentos, por conta do seu dinheiro,
ela consegue nessa vida contemplar muitas coisas belas. Mas no fundo, são extremamente tristes, porque não conhece o Deus verdadeiro, aquele que dá sentido, né, à nossa existência. Ele diz mais aqui: no entanto, fora de ti e da alma, essas coisas não existiriam se não procedessem de ti. Elas surgem e desaparecem. Surgindo, elas, por assim dizer, começam a existir. Crescem para poder aperfeiçoar-se. Aperfeiçoadas, envelhecem e definham. Então ele continua insistindo aqui nas questões fúteis e voláteis da vida. Coisas que até mesmo Deus permite surgir, né? A criação, a natureza, né? O contemplar a natureza. Jesus, né, chega a dizer no Sermão do Monte, né, olhai os lírios do campo. É bacana você contemplar a natureza, a criação e perceber que foi Deus que criou. Mas ele está fazendo um contraste aqui das questões temporais e as questões eternas. A beleza da criação são questões temporais. Ele diz assim, elas crescem, elas se aperfeiçoam, e ao se aperfeiçoar, elas têm um limite, têm um tempo de duração, elas envelhecem, elas definham. Né? A mulher mais linda, né, do mundo, do Brasil, da sua cidade, ela é muito linda, com 30, 40 anos, 25 anos, mas ela vai definhar. Ela vai envelhecer. É isso que ele está falando. Vai se acabar, as coisas belas, elas se definham. E diz mais, nem todas, olha só que interessante, nem todas envelhecem, mas todas definham. Olha só, nem todas envelhecem, mas todas definham. Né? O que ele deveria ter em mente aqui? O que será que ele deveria ter em mente aqui? Coisas que não envelhecem. Coisas que não envelhecem. Interessante. Vamos colocar aqui, por exemplo, a sabedoria humana. Né? O homem adquire sabedoria ao longo da vida, né? Conhecimento. Mas essa sabedoria ela não envelhece com ele, permanece com ele ali. Porém, uma enfermidade, mal de Alzheimer, por exemplo, pode definhar esse conhecimento que ele adquiriu. Ele esquece. Então ela definha. Não envelhece, mas definha. Estou aqui dando um exemplo aqui, né, do que eu pensei, mas ele não é claro, né, que nessas palavras o que exatamente eu estava pensando. Né? Diz mais, sendo assim, então, quando surgem e lutam para existir, quanto mais rápido for seu crescimento para a existência, tanto mais rápida é a corrida para a inexistência. Essa é a lei de sua natureza. E aí a gente pode pensar também na própria nossa vida, né? Você, um dia desses, tinha aí 10 anos, era criança, depois tornou-se um adolescente, 16, 17 anos. Rapidamente, quando você menos percebeu, você estava casado, com família constituída. E agora você já está em meia idade, partindo já para a terceira idade. E diz que há uma corrida, a corrida para a existência. E quando menos se percebe, há uma outra corrida, a corrida para a inexistência. Claro, né? Parece-me óbvio que ele está falando da existência humana, né? Não das questões eternas. E demais, essa é a lei de sua natureza. Isso é o que lhes designaste, porque elas são parte de coisas que não existem, todas ao mesmo tempo, mas, desaparecendo e sucedendo-se em seu conjunto, elas completam o universo do qual são partes. Exatamente, da mesma forma, a nossa fala, olha que interessante que ele diz aqui, ó, a nossa fala se realiza por meio de sinais que produzem um som. Isso, porém, só se realiza quando o som de uma sílaba desaparece, para que o outro possa sucedê-lo. Por todas essas coisas, permite que a minha alma te louve, ó Deus, Criador de tudo. Então ele demonstra encantamento na questão da reprodução da fala. Ele, como um teólogo, como um sábio, ele se impressiona com essas coisas, a criação, né, o ato de Deus ter criado o homem com a capacidade da fala. Ele diz que quando
um som emitido, uma sílaba, ela desaparece para que outra suceda. E ele contempla, nossa, essa questão do definhar, das limitações, até mesmo no dom da fala. Quando nós vocalizamos uma fala, uma palavra, uma sílaba, e ela é exposta, mas ela se vai dando lugar a outra fala, a outra sílaba, a outra palavra. O cara tinha umas reflexões, né? Profundas. Aí ele diz assim: por todas essas coisas, permite que minha alma te louve, ó Deus, Criador de tudo. Por todas, olha só, por todas essas coisas, ou seja, por tudo isso que eu estou refletindo, eu quero louvar o teu nome, porque isso é tremendo. Então seria muito interessante, né, irmão, se nós parássemos para fazer como Agostinho, né? Nós, como cristãos, se refletíssemos mais na criação, refletíssemos mais nas habilidades, nos dons, nas coisas que Deus permite desfrutarmos ainda, e ele coloca isso aqui, ainda que sejam coisas que sejam limitadas, que correm para amadurecer, crescer e ao mesmo tempo correm para deixar de existir. Ainda que sejam coisas, questões temporais, mas Deus permitiu a gente experimentar. E ele fala: permita-me eu louvá-lo, permita-me eu adorar o Senhor por conta disso. Ou seja, ele demonstra um espírito de gratidão. Só que a verdade é que muitos de nós temos uma facilidade muito maior de sermos murmuradores, né? Ao invés de refletirmos sobre a bondade de Deus, refletimos mais sobre as circunstâncias adversas da vida, né? E diz aqui: contudo, que a minha alma não se fixe nelas, ou seja, nessas coisas da criação, com a cola do amor por meio dos sentidos físicos. Elas acabam onde devem acabar, deixando de existir, e estraçalham a alma com venenosos sentimentos de saudade, porque a alma quer existir, mas quer pousar naquilo que ama. Olha só. Ele está dizendo assim, ó: ok, eu louvo a Deus por essas coisas, porém, que a minha alma não fica apegada a essas coisas, não fixe nessas coisas, porque elas vão deixar de existir, né? E quando eu me apego a essas coisas, eu me apego às coisas legítimas, né? Não pecaminosas, mas boas e legítimas, que nós podemos desfrutar por conta da bondade de Deus. Se eu me apego a essas coisas, quando elas acabam, deixam um veneno de sentimentos de saudade. Talvez ele estivesse pensando aqui, como nós falamos nos vídeos anteriores, no seu amigo que ele estimava e amava muito, e ele ficou depressivo, ficou péssimo, ficou muito mal com a morte do seu amigo. Aí ele diz aqui, ó: porque a alma quer existir, mas quer pousar naquilo que ama. Interessante, né? Ou seja, a alma quer existir, a alma quer vislumbrar o que é eterno, a alma quer permanecer bem, né? Mas ao mesmo tempo ela tem uma forte inclinação para se apegar às coisas dessa vida. Olha que reflexão. Nessas coisas, porém, não há lugar para repouso. Elas não são permanentes, são fugidias. E quem pode segui-las com os sentidos da carne? Sim, quem consegue agarrá-las quando estão ao alcance da mão? Os sentidos da carne são lentos, porque são sentidos da carne, por isso mesmo limitados. Então ele começa a dizer, ó: por que nós não podemos nos apegar a essas coisas? Porque quem procura alcançá-la são os nossos sentidos. Os nossos sentidos são lentos. E aí eu quero entender que ele esteja dizendo em relação lentos para captar as coisas que permanecem, as coisas que são eternas, atemporais. Aí diz, por isso mesmo limitados. Não sei se você sabe, mas Agostinho ensinava uma teologia de que só é possível conhecer a Deus por meio de uma revelação partindo do próprio Deus. Por isso que ele era monergista. Por isso que a doutrina reformada calvinista se baseia tanto em Agostinho. Porque ele entende que o homem não tem, por conta da depravação, né, do pecado, o homem não teria nenhuma capacidade de vir a conhecer a Deus. Diferentemente de Tomás de Aquino, né, século XIII, que ensinava a possibilidade de se conhecer Deus por meio de argumentos filosóficos, não somente por meio de revelação sobrenatural, revelação divina. Então, é óbvio que a gente tem que ter em mente esse entendimento teológico
de Agostinho. Ele diz aqui que os nossos sentidos, os sentidos da carne, são limitados, são lentos. Em que sentido? No sentido de vir a conhecer a Deus. Não tem a capacidade. Em certa medida ele tem razão. Muitas questões, né, no que dizem respeito a Deus, nós não temos capacidade nenhuma, somos de fato limitados para entendermos muitas questões relacionadas a Deus, fato. Né? Mas eu também não vou jogar Tomás de Aquino no lixo, não. Não vou jogar os argumentos, né, os 5 argumentos, as 5 vias do argumento acerca da existência de Deus de Tomás de Aquino, eu não vou jogar fora também, não. Tem o seu valor também, tem o seu devido valor. Tá? O que mais que diz aqui? São suficientes para realizar suas funções naturais, mas não para impedir que as coisas percorram seu curso desde o começo, designado até o fim designado. Pois na tua palavra, pela qual foram criadas, elas ouvem seu decreto, daqui até ali. Então ele diz que o próprio Deus impõe limitações a essas questões temporais, essas questões da criação, o próprio Deus. Isso faz parte dos decretos divinos, diz Agostinho. No versículo 16 ele diz: não seja insensata, ó minha alma, nem deixe que o tumulto da loucura ao seu redor ensurdeça os ouvidos do seu coração. Ouça você também. Aqui ele está usando aqui um recurso, né, literário chamado solilóquio. Vou repetir, solilóquio. Davi usava muito esse recurso, que é o ato de a ação de você falar consigo mesmo. Porque está abatida, ó minha alma, disse Davi. E aqui diz aqui, não seja insensato, ó minha alma. Ou seja, ele discursa para si mesmo, ele fala para si mesmo. Ele diz, não deixe que o tumulto da loucura ao seu redor ensurdeça os ouvidos do seu coração. Ou seja, não permita, ó minha alma, não permita, pastor Anderson, não permita, Agostinho, que as loucuras, né? Que a vida tem muitas questões que você fala assim, meu Deus, que loucura, né? Não permita que essas coisas venham ensurdecer o coração. Para quê? Para ouvir a Deus, né? Os problemas, as adversidades, muitas vezes nos ensurdecem. A gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente tem grande dificuldade. E demais é que a própria palavra a chama de volta. Ali está o lugar do descanso tranquilo, onde o amor não é abandonado, se ele mesmo não se abandona. Veja, estas coisas desaparecem para que outras possam substituí-las. E assim, seja completado este universo inferior por todas as suas partes. Mas eu não me afasto de modo algum, diz a palavra de Deus. Fixe nela a sua morada. Está falando para a alma. Se fixe na palavra. Confie ela tudo o que tem deste mundo, ó minha alma, pelo menos agora que está cansada de vaidade. Olha só. Claro, né, Agostinho escreve essa obra aqui, ele já está convertido, e ainda diz, ó, confie na palavra de Deus, confia, ó minha alma, todas as coisas, temporais ou atemporais, eternas ou temporais, confie tudo à palavra de Deus, até porque minha alma já está cansada de vaidade. E aí, penso num outro grande pensador, que foi Tomás de Aquino, né? Que morre aos 49 anos, mas pouco tempo antes de sua morte, talvez alguns anos depois, ele simplesmente para de escrever. Ele que foi um autor que escreveu muito. Para de escrever, para de dar aula, ele diz que, quando foi questionado pelos seus alunos porque ele havia parado de escrever, ele disse, não tem mais nada a escrever sobre Deus. Agora eu vou viver meus últimos dias só para receber revelação. Acerca dele eu já tinha que escrever, já escrevi. Agora eu quero conhecê-lo mais e mais, não tenho mais nada para escrever. Ou seja, vamos colocar aqui que o fato dele ser um cara famoso, um cara que era estimado, me refiro a Tomás de Aquino, né? Isso pudesse ser até mesmo uma vaidade para ele. Ele falou, não quero mais isso. E parece-me que, quando Agostinho escreve isso, ele diz que algumas questões na vida, mesmo após a sua conversão, ele as via como mera vaidade. A alma dele estava cansada disso. Aí diz mais aqui, confia aos cuidados da verdade, tudo aquilo que recebeu da verdade, e então nada perderá. E sua deterioração novamente florescerá e terá a cura de todas as doenças. Né? Baseando-se em Salmo 103, verso 3. Confia os cuidados da verdade, tudo aquilo que recebeu da verdade. Quem é a verdade? Cristo Jesus. Né?
Ele diz, confia os cuidados dessa verdade. Tudo aquilo que você recebeu da verdade. Né? O que nós recebemos da verdade que é Cristo? Recebemos a salvação, recebemos discernimento, graça, nossa família, o privilégio de servir a Deus, os dons espirituais. Então, ele está dizendo, confia aos cuidados dele, tudo aquilo que você recebeu dele. Olha que interessante. Confia aos cuidados de Deus, tudo aquilo que ele te deu. Não é interessante? Se ele me deu, eu tenho que ter a consciência de que ele continua cuidando dessas coisas. Né? Ele me prestou, né, digamos assim, sou apenas um mordomo, portanto. As partes mortais serão reformadas e renovadas em você. Não lhe depositarão um lugar para onde elas descem, mas elas ficarão firmemente unidas a você e subsistirão para todo sempre diante de Deus por meio da palavra. Por meio da palavra dele, que é a semente imperecível, viva e permanente, né? Citando aqui 1 Pedro 1:23. Então ele diz aqui, para fechar, ele fecha o versículo aqui dizendo que as partes mortais serão reformadas e renovadas em nós. Né? Elas ficarão firmemente unidas a você. Então, aqui talvez ele estivesse pensando aqui uma transformação do seu corpo, né? Um corpo glorificado, e que isso só iria acontecer por meio da semente, né? A semente que foi plantada em nossas vidas, que é a semente imperecível da palavra de Deus, a palavra como analogia, né? A palavra de Deus tendo como analogia a semente, né? O apóstolo Pedro, né, escrevendo na 1 Pedro capítulo 1, vai usar essa metáfora. Então ele fecha aqui esse versículo, fazendo, né, esse contraste das questões que perecem, que defiam, que não se pode colocar o seu coração, a sua alma, fixar-se nela, contrastando com as questões eternas que nós alcançamos, né? E a palavra de Deus, mais do que nunca é eterna, né? Ela permanece para sempre. Tá certo, meus queridos? 22 minutos. Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe e até a próxima.